A técnica ultra secreta e esquecida de Thoth para ativar definitivamente a glândula pineal não é um mito perdido nas areias do Egito, nem uma promessa vaga escondida em símbolos indecifráveis. Hoje, ao mergulhar nesse conhecimento, você descobrirá um portal que muitos ignoram, mas que sempre esteve diante de nós. E no final deste vídeo, uma técnica profunda e rara será revelada para ativar sua glândula pineal. Você já sentiu que existe algo dentro de você que permanece adormecido, como uma chama apagada à espera de um sopro divino? Já percebeu que a vida cotidiana parece obscurecer uma verdade maior, como se o mundo fosse apenas uma superfície de véus, escondendo a realidade última? Essa sensação não é um erro, é a alma sussurrando que existe mais. E o que será explorado aqui não pertence ao domínio do óbvio ou do comum. É um legado esquecido, invisível para aqueles que vivem apenas nas distrações do mundo, mas íntimo demais para ser negado por quem busca com sinceridade. A maioria das pessoas tenta compreender a glândula pineal apenas como uma peça biológica, um minúsculo ponto no centro do cérebro. Mas essa visão é limitada. Thoth nunca falava em órgãos físicos, falava em símbolos, imagens interiores, chaves da consciência. A pineal não é apenas tecido, é um arquétipo, um portal de correspondência entre a mente humana e o cosmos. E aqui está a primeira revelação. Não se trata de ativar algo externo ou forçar experiências incomuns, mas de recordar uma linguagem interior que sempre existiu em você. Não é uma prática de excesso, mas de alinhamento. Imagine fechar os olhos e sentir que dentro da sua cabeça existe um sol adormecido, uma pequena esfera de luz que pulsa silenciosa, aguardando o momento em que sua atenção consciente a toca como um raio. Ao perceber isso, não é a imaginação comum que fala, mas a sabedoria ancestral que desperta. Pergunte-se, e se esse ponto de luz fosse a chave que conecta meu eu terrestre ao meu eu eterno? O simples ato de imaginar já é, em si, uma iniciação interior, pois o corpo responde àquilo que a mente cria em imagens profundas. Esse conhecimento não nasceu com a ciência moderna, nem com o despertar espiritual da atualidade. Nos Vedas, falava-se do Ajnana Chakra, o centro da visão sutil, colocado exatamente no espaço entre as sobrancelhas e intimamente ligado ao silêncio da glândula pineal. Os gnósticos viam ali a lâmpada do corpo, mencionada em escritos apócrifos. Os egípcios o representavam como o olho de Horus, símbolo que guarda proporções matemáticas idênticas às da pineal humana. Nada disso é coincidência. É a memória ancestral, indicando que o ser humano sempre teve dentro de si um ponto de encontro entre o terreno e o divino. Curiosamente, a ciência contemporânea começa a perceber ressonâncias desse mistério. Pesquisas em neurociência apontam que a glândula pineal possui cristais microscópicos de apatita, sensíveis a campos eletromagnéticos. Estudos sugerem que ela regula ritmos circadianos, hormônios e até a percepção de tempo. Isso significa que, de alguma forma, o que os mestres antigos chamavam de olho interno encontra eco em laboratórios modernos que observam como esse pequeno órgão responde à luz, escuridão e estados de consciência. A ponte entre espiritualidade e ciência não está tão distante quanto parecia. Agora, coloque-se como aprendiz diante de Thoth, o guardião dos registros, e escute sua voz silenciosa. O todo é mente, como acima, assim abaixo. Essas palavras, contidas na tábua de esmeralda, não falam apenas de cosmos e estrelas, mas também do microcosmo em você. Ativar a pineal, nesse sentido, é harmonizar o seu mundo interior com o ritmo do universo. É permitir que sua mente se alinhe ao Logos divino, ao Verbo Criador que sustenta todas as formas. E quando isso acontece, a percepção deixa de ser estreita e se expande em direção a uma consciência cósmica. Praticar essa lembrança pode ser simples. Ainda hoje,
Você pode se sentar em silêncio, fechar os olhos e imaginar um ponto de luz azulada no centro da cabeça. Respire lentamente, como quem desenha ondas suaves no ar. Cada respiração é uma oferenda de atenção. E cada vez que esse ponto interno se torna mais nítido, você está sintonizando sua consciência com o símbolo milenar que tantos antes de você já visualizaram. Não se trata de buscar fenômenos extraordinários, mas de cultivar intimidade com o silêncio que gera clareza. Mas, ainda assim, o que foi mostrado até aqui é apenas uma entrada. Há um mistério que permanece além, porque Thoth não entregava todo o conhecimento de uma só vez. Deixava sempre um véu, uma chave por decifrar, algo que empurrava o buscador para ir além de sua própria mente. E assim é agora. O que foi revelado até este ponto é só a superfície de uma linguagem mais profunda, de uma sabedoria que não se descreve, mas se vive. E quando você acessar o que está por trás disso, quando finalmente atravessar a porta que a pineal guarda em silêncio, então compreenderá por que esse conhecimento foi chamado de ultra-secreto e esquecido. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg, porque o verdadeiro segredo de Thoth não é aquilo que ele escreveu nas tábuas, mas aquilo que deixou em branco entre as palavras. O espaço invisível, a pausa que só pode ser preenchida por quem ousa olhar para dentro. E é nesse vazio fértil que a alma encontra a sua verdadeira iniciação. Imagine-se diante de uma biblioteca infinita, cada livro irradiando luz ao invés de tinta. Essa imagem descreve a visão simbólica de Thoth como guardião dos registros, aquele que contém não apenas palavras, mas frequências da própria criação. A glândula pineal, quando contemplada sob essa ótica, funciona como a antena capaz de sintonizar esse acervo imaterial. Não é exagero, tampouco poesia vazia. O cérebro humano responde a símbolos e o símbolo da esfera luminosa no centro da cabeça é um código que, ao ser praticado, reestrutura redes neurais e redes de percepção. Ao visualizar-se mergulhando nessa biblioteca interna, o buscador deixa de ser refém de pensamentos automáticos e passa a sentir que o conhecimento não está fora, mas sempre esteve aguardando dentro de si. No Egito Antigo, essa biblioteca era representada como a Casa da Vida, um templo dedicado ao registro de tudo que foi e será. O escriba divino, Thoth, era visto como aquele que não apenas escrevia, mas fazia existir através da palavra. A pineal, ao ser tratada como símbolo vivo dessa escrita cósmica, transforma a simples respiração em caligrafia do universo. Cada inspiração desenha uma linha invisível. Cada expiração apaga os excessos e limpa o pergaminho interno. Quando essa dinâmica é percebida com clareza, o buscador não precisa de textos externos para acessar sabedoria, pois descobre que seu corpo inteiro é uma tábua viva onde o Verbo Criador escreve continuamente. Jung chamou esse fenômeno de imaginação ativa, uma prática onde imagens interiores são tratadas não como devaneios, mas como mensagens da psique profunda. Ao unir esse conceito ao arquétipo de Thoth, compreendemos que ativar a glândula pineal não é esperar um milagre sensorial, mas dar espaço para que símbolos emergentes dialoguem com a consciência. O olho de Horus, o círculo com ponto central, o caduceu de Hermes, todos esses sinais se tornam portas de entrada. A pineal funciona então como palco, onde o inconsciente coletivo projeta sua linguagem. Ao se abrir a esse diálogo, a mente ganha elasticidade e aprende a enxergar além das narrativas estreitas do cotidiano. Curiosamente, muitos relatam uma sensação de tempo alterado durante práticas introspectivas focadas nesse centro. Não se trata de viajar fisicamente no tempo, mas de perceber que passado, presente e futuro se sobrepõem como camadas transparentes. Esse fenômeno ressoa com a ideia de Thoth
como guardião do tempo. Se o tempo é de fato uma construção da percepção, a pineal age como régua invisível, calibrando a forma como o experimentamos. Quando se expande a percepção desse órgão-símbolo, a ansiedade ligada ao futuro perde força e o peso do passado se dissolve. O buscador se ancora em um tempo sagrado, uma eternidade condensada em cada instante. A ciência, ao estudar ritmos circadianos, oferece uma ponte para esse mistério. A pineal regula a produção de melatonina, hormônio ligado ao ciclo do sono e à percepção do dia e da noite. Mas, por trás dessa função fisiológica, podemos enxergar uma metáfora maior: a regência entre luz e sombra, consciência e inconsciência. Quando Thoth é chamado de Deus lunar, ele simboliza exatamente esse poder de guiar a transição entre claridade e escuridão. Assim, meditar sobre a pineal não é apenas cuidar da saúde psíquica, mas alinhar-se a um ritmo universal onde vigília e sonho se entrelaçam como faces de uma mesma tapeçaria. No hermetismo, um dos princípios mais poderosos é o da correspondência. Como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Se aplicamos essa lei à pineal, percebemos que ela é um reflexo em miniatura dos ciclos celestes. Assim como a lua reflete o sol, a pineal reflete luzes que não vêm apenas do exterior, mas da própria consciência. Ao se conectar a esse reflexo, o buscador sente que seu corpo é uma réplica do cosmos e que cada átomo carrega uma centelha de ordem universal. Nesse reconhecimento, o ser humano deixa de ser apenas criatura e assume-se como co-criador. Os alquimistas medievais traduziam esse processo como a obra em branco, um estágio em que a mente se torna clara o suficiente para receber a impressão do espírito. A pineal era simbolizada pelo diamante lapidado, capaz de refratar a luz em múltiplas direções. Ao contemplar essa imagem, você pode imaginar-se como esse cristal, lapidando-se a cada respiração, até que a luz interna possa atravessar sem distorção. Essa lapidação não é literal, mas psicológica. Cada pensamento reconhecido e liberado é como retirar uma impureza da pedra. O resultado é a transparência que permite o encontro entre a consciência individual e a inteligência cósmica. Se você observar culturas distantes entre si, perceberá que todas guardam símbolos convergentes ligados à pineal. Na Índia, é o ponto do terceiro olho. Entre os maias, o Huashaktum, centro da visão cósmica. No cristianismo esotérico, a lâmpada do corpo mencionada nos evangelhos. Esses paralelos não surgiram por coincidência. São expressões diferentes de uma mesma memória arquetípica da humanidade. A pineal, enquanto arquétipo, representa a capacidade universal de perceber além do imediato. Reconhecer essa convergência cultural dá força ao buscador, mostrando que sua prática individual é parte de um fio contínuo tecido por gerações. Ao mergulhar nessa prática simbólica, muitas pessoas relatam mudanças sutis, mas profundas. Uma sensação de clareza, maior intuição, um estado de serenidade que não dependia de circunstâncias externas. A neurociência chama isso de plasticidade cerebral. A mente adapta-se às imagens e experiências que alimenta. Quanto mais o símbolo da luz interna é cultivado, mais o cérebro cria caminhos para sustentar esse estado. O que parecia místico revela-se neuropsicológico, e o que parecia científico mostra-se espiritual. É justamente nesse ponto de encontro que Thoth habita, unindo mundos antes considerados opostos. Ao pensar em Thoth como escriba celestial, você pode imaginar que cada pensamento cultivado é como uma frase escrita em um pergaminho eterno. Se alimenta pensamentos confusos, a escrita se torna caótica. Se alimenta símbolos de clareza, a escrita ganha harmonia. Essa metáfora pode parecer abstrata, mas, aplicada ao cotidiano, significa simplesmente escolher conscientemente as imagens internas que nutre. Visualizar a pineal como um sol, uma estrela,
um olho ou um cristal é escolher a caligrafia luminosa ao invés de rabiscos de ansiedade. Essa escolha contínua é o verdadeiro exercício hermético de quem busca despertar a mente universal em si. O arquétipo da balança de Ma'at, sempre associado a Thoth, lembra que não há despertar sem equilíbrio. Não basta ativar a pineal e esquecer o corpo, nem mergulhar na espiritualidade e ignorar a vida concreta. A verdadeira ativação é harmonia entre o racional e o intuitivo, o visível e o invisível, o tempo humano e a eternidade. A pineal simboliza esse ponto de encontro, mas exige do buscador disciplina, não excesso. O equilíbrio é o que impede que a mente se perca em ilusões. É por isso que o conhecimento de Thoth nunca era entregue como espetáculo, mas como sabedoria prática a ser lapidada dia após dia. Visualize agora um templo silencioso, cujas paredes são cobertas por inscrições que parecem vivas. À medida que você se aproxima, as palavras brilham e se reorganizam, formando mensagens adaptadas à sua própria alma. Essa é a experiência interna de quem se abre à pineal. O templo não está em pedra, mas em seu cérebro. As inscrições não estão em hieróglifos, mas em suas próprias sinapses. O que você lê não é o que alguém escreveu fora, mas o que sua consciência sempre quis comunicar a si mesma. Essa experiência é íntima demais para ser explicada, mas poderosa o bastante para reorganizar a direção de uma vida inteira. Jung descreveu símbolos como tentativas da natureza de expressar o inexprimível. Quando a pineal é contemplada como símbolo vivo, ela se torna o canal pelo qual a natureza, em nós, tenta revelar o mistério maior. Isso explica por que muitas pessoas sentem espontaneamente imagens geométricas, cores e formas durante estados de introspecção profunda. Não são delírios, mas manifestações de uma linguagem universal que opera além do pensamento comum. Thoth, como mestre dessa linguagem, convida o buscador a aceitar essas imagens como sementes de sabedoria, não como distrações. Cultivá-las é deixar que o arquétipo faça seu trabalho silencioso de expansão. Os Vedas falam do Neti-Neti, expressão que significa nem isso, nem aquilo. Essa abordagem negativa, aparentemente paradoxal, é uma forma de levar a mente além das dualidades. A pineal, ao ser ativada simbolicamente, pode ser vista como a sede dessa transcendência. Não se trata de escolher entre luz e sombra, mas de perceber que ambos coexistem e se transformam. Essa visão liberta o buscador da rigidez mental e o coloca em contato com uma consciência que flui como o próprio tempo. É aqui que a sabedoria de Thoth encontra ressonância direta com os mestres indianos. Ambos apontam para um lugar além da polaridade. Cientistas que investigam estados meditativos observaram que o cérebro, nesses momentos, produz ondas gama associadas a altos níveis de consciência integrada. Curiosamente, muitos praticantes relatam que essa intensidade de clareza está ligada à região central da cabeça, onde se localiza a pineal. A explicação científica pode não esgotar o mistério, mas confirma que há algo nessa prática simbólica que reorganiza profundamente a atividade cerebral. E é justamente nesse espaço, entre o que a ciência mede e o que a tradição descreve, que o buscador encontra um terreno fértil para cultivar sua transformação. Se imaginarmos a pineal como uma semente, então ativá-la é o mesmo que regar diariamente com atenção, silêncio e imagens claras. Ninguém espera que uma árvore brote em segundos, mas todos sabem que com paciência a semente se rompe, cresce e floresce. Thoth, em sua forma hermética, sempre ensinou que o tempo é aliado do buscador. Não é pressa, mas constância que desperta os mistérios. Assim, cada prática simples de contemplação é uma gota de água que, acumulada ao longo dos dias, cria raízes invisíveis que sustentam a árvore da consciência. E é nesse ponto que surge o paradoxo final. A técnica esquecida
não está em um segredo externo, mas em recordar continuamente o que sempre foi óbvio e, ao mesmo tempo, invisível. A pineal não é uma porta que se abre com violência, mas um livro que se desdobra lentamente, revelando páginas à medida que o leitor amadurece. Todd nunca entregaria esse livro de uma só vez, porque sabe que cada buscador só pode ler o que está preparado para compreender. O que se abre hoje em você é apenas o início de uma narrativa infinita. Mas ainda resta um detalhe que a mente insiste em buscar. Se tudo isso é apenas preparação, o que está por trás? Qual é o próximo símbolo? A próxima chave? A próxima palavra não escrita? A pineal guarda esse enigma como um cofre silencioso. E Thoth, o escriba celestial, segura a chave sem pressa de entregá-la, porque a verdadeira revelação não está em receber algo pronto, mas em tornar-se capaz de escrever, você mesmo, o próximo capítulo da sua própria iniciação. E mesmo que tudo até aqui tenha parecido um mergulho profundo, saiba que isso ainda é apenas a entrada do templo. Há portas ocultas, corredores invisíveis e câmaras secretas que só se revelam quando o silêncio interno é mais forte que o ruído externo. Quando você cruzar esses portais invisíveis, compreenderá que a técnica anunciada no título é apenas um espelho, apontando para o poder que sempre foi seu, esperando pacientemente ser reconhecido. A cada passo nessa travessia, torna-se evidente que a glândula pineal não pode ser reduzida a um simples mecanismo físico. Ela é um ponto de convergência entre múltiplas linguagens, biológica, simbólica, espiritual e até cósmica. Quando olhamos para ela apenas como uma glândula endócrina, perdemos a amplitude do que representa. Quando olhamos apenas como símbolo místico, caímos na abstração. O caminho de Thoth é o caminho da integração, perceber que o físico e o espiritual são faces de uma mesma moeda. É nesse ponto que o buscador descobre que não há separação real, apenas diferentes níveis de expressão de uma mesma realidade. O título de Thoth como Senhor do Tempo nos recorda que a pineal governa mais do que hormônios, governa ritmos. O tempo que medimos com relógios não é o mesmo tempo que sentimos no coração, nem o mesmo tempo que a mente interior percebe quando mergulha no silêncio. Esses diferentes tempos se entrelaçam, e a pineal está no centro desse entrelaçamento. Ao sintonizar-se com ela, o buscador passa a perceber que não existe apenas o tempo linear, mas um tempo circular, espiralado, onde eventos e memórias retornam em padrões até que sejam compreendidos. A ativação, então, é também libertação dos ciclos repetitivos. Quando você pensa em Thoth como o escriba dos deuses, pode imaginar que sua função não era apenas registrar fatos, mas traduzir frequências. A escrita para os egípcios era um ato criador. Cada hieróglifo não era apenas som, mas forma viva, impregnada de energia. Assim também é a pineal. Não se limita a captar luz física, mas traduz impressões invisíveis em experiência consciente. Ao perceber isso, o buscador entende que todo pensamento é uma inscrição feita nesse órgão símbolo e que a responsabilidade de escolher quais pensamentos escrever é parte do sacerdócio interior que todos carregamos. Esse sacerdócio não tem templos externos, não exige rituais complexos, nem depende de autoridades. Ele acontece no silêncio íntimo, quando você decide cuidar da qualidade das imagens que alimenta. Essa é a verdadeira prática hermética. Selecionar símbolos nutritivos, cultivar clareza, evitar a poluição de imagens que drenam energia. A pineal floresce não apenas em momentos de introspecção, mas também quando a vida cotidiana é vivida com presença e reverência. O buscador que aprende a tratar cada gesto como inscrição divina está continuamente polindo o cristal de sua consciência. No coração do hermetismo está a ideia de que o universo é mental, o todo é mente. Isso significa que a realidade que percebemos não é algo fixo, mas resultado da interação entre consciência e matéria. A pineal, ao ser contemplada como símbolo de ligação entre essas dimensões,
funciona como antena da mente universal. Ao alinhar sua atenção a esse centro, você começa a notar mudanças sutis no modo como interpreta eventos, no modo como cria sentido. A vida não se apresenta mais como acaso, mas como texto simbólico, sempre pedindo leitura. É nesse ponto que o buscador descobre que o mundo é espelho da sua própria mente. As tradições iniciáticas sempre advertiram que esse despertar não deve ser confundido com fuga da realidade. Ao contrário, quanto mais a pineal se ilumina, mais clara se torna a necessidade de viver com integridade, de agir no mundo com consciência. Thoth não ensinava para criar sonhadores distantes, mas para formar sábios que unissem céu e terra. A prática interior, portanto, não é desconexão, mas maior compromisso com a vida. A clareza que surge da contemplação da pineal torna-se guia para decisões, bússola para escolhas e medida de verdade em meio a ilusões. Na alquimia fala-se do solve et coagula, dissolver e recompor. Essa dinâmica é idêntica ao que acontece no trabalho interior com a pineal. Ao entrar em silêncio, você dissolve padrões de pensamento cristalizados, libera memórias repetitivas e deixa espaço para que novas conexões se formem. Em seguida, recompõe sua mente, agora com mais harmonia, mais clareza. É um processo contínuo, jamais concluído. Cada respiração é um ato de dissolver e recompor. Cada imagem interior é uma chance de soltar e recriar. É assim que o buscador vai polindo sua percepção até que a luz atravesse sem distorção. Essa lapidação contínua é um caminho de disciplina suave. Não exige rigidez, mas constância. Muitos se perdem esperando experiências intensas, enquanto o verdadeiro segredo está na repetição calma de pequenos gestos. Visualizar a luz interior diariamente, cultivar silêncio alguns minutos, respirar com consciência. Práticas simples, mas carregadas de poder. Thoth, como mestre de sabedoria, sempre escondia a grandeza em coisas aparentemente pequenas. O ouro da consciência não se encontra em labirintos complexos, mas na simplicidade de olhar para dentro com sinceridade. Um ponto fascinante é perceber que a pineal não atua isoladamente. Ela se conecta com outras partes do cérebro, em especial com o sistema límbico, responsável por emoções e memórias. Isso significa que, ao trabalhar simbolicamente com esse centro, o buscador está também reorganizando sua relação com sentimentos e lembranças. É como se a pineal fosse a chave que abre um arquivo oculto da alma. E, ao acessá-lo, antigas dores podem ser vistas sob nova luz, antigos bloqueios podem se dissolver. Não porque são apagados, mas porque passam a ser compreendidos em um contexto maior. A psicologia profunda descreve esse processo como metanoia, uma mudança radical na forma de perceber. A pineal, ao ser ativada como símbolo, gera esse movimento de inversão. O que antes parecia obstáculo, torna-se degrau. O que antes parecia acaso, torna-se mensagem. Essa mudança de perspectiva é tão poderosa que transforma não apenas a visão interior, mas também a forma como o buscador se relaciona com os outros. Surge empatia, porque agora enxerga que todos estão atravessando labirintos semelhantes. Surge paciência, porque percebe que o tempo de cada um é sagrado. Ao longo da história, muitos sábios utilizaram metáforas para descrever a pineal. Descartes a chamou de sede da alma. Os vedantinos falavam do olho que tudo vê. Os gnósticos diziam ser o ponto de encontro com a chama divina. Essas descrições, embora diferentes, convergem em um mesmo núcleo. A pineal representa a ponte entre o humano e o eterno. É como se a natureza tivesse colocado em nosso cérebro um lembrete constante de que não somos apenas carne e osso, mas também centelha e luz. Reconhecer isso não é negar a biologia, mas expandi-la para incluir sua dimensão espiritual. Quando você fecha os olhos e se concentra nesse ponto, pode sentir que não está sozinho. Não porque exista alguém ali,
mas porque sua própria mente, ao tocar a profundidade, revela que há mais camadas do que jamais imaginou. É a sensação de vastidão interna, como se dentro da cabeça houvesse não um órgão minúsculo, mas um cosmos inteiro. Essa experiência por si só é transformadora. Ela dissolve a ilusão de separação e faz você perceber que o mesmo espaço que abriga pensamentos também abriga estrelas, símbolos, memórias e a própria eternidade. Esse cosmos interior é a verdadeira biblioteca cósmica de que falavam os antigos. Não se trata de registros guardados em um local distante, mas do acesso direto à inteligência do próprio universo. A pineal é apenas o símbolo que nos lembra disso. Cada vez que você se conecta a ela, está abrindo uma página dessa biblioteca infinita. E o mais impressionante é que as respostas não vêm como frases prontas, mas como insights, intuições, clarezas súbitas que surgem no momento certo. É a linguagem da luz se traduzindo em compreensão humana. Ao perceber que carrega essa biblioteca dentro de si, o buscador começa a se relacionar com a vida de modo diferente. Problemas deixam de ser muros e tornam-se textos a serem decifrados. Encontros deixam de ser casuais e passam a ser capítulos necessários. O mundo inteiro transforma-se em um livro sagrado escrito em símbolos. A pineal é a lente que permite essa leitura. Sem ela, tudo parece caótico. Com ela, tudo revela sentido. Essa mudança não depende de fé cega, mas de prática constante de olhar além da superfície. E ainda assim, mesmo com todas essas revelações, permanece o silêncio de um segredo maior. Porque Thoth nunca entregava todo o mapa, apenas as pistas. Ele sabia que a busca precisa ser pessoal e que cada alma deve escrever sua própria versão da Tábua de Esmeralda. Assim, mesmo que até agora muito tenha sido dito, ainda há véus não levantados, ainda há portais invisíveis esperando. O buscador, ao ouvir essas palavras, sente que algo foi aceso, mas também que algo ainda falta. E é exatamente essa falta que mantém a chama acesa. A pineal, portanto, não é o fim da jornada, mas um portal inicial. Atravessá-lo não significa concluir nada, mas iniciar uma nova etapa, onde a percepção se expande sem limites. O que você vislumbrou até aqui é apenas a primeira sala de um templo muito maior. Há corredores escondidos, câmaras secretas, bibliotecas invisíveis, e cada vez que o silêncio é cultivado, uma nova porta se abre. O buscador entende, então, que não há pressa, porque o caminho é eterno, e quando essa percepção se instala, a ansiedade por resultados dá lugar à confiança. Não se trata mais de esperar uma revelação grandiosa, mas de honrar cada pequeno lampejo de clareza como se fosse ouro puro, porque cada centelha que surge é parte do fogo eterno. Thoth ensina que a verdadeira iniciação é aprender a valorizar o detalhe, a pausa, a respiração. É aí que a pineal floresce, não nos espetáculos, mas nos instantes sutis que a maioria ignora. No entanto, mesmo reconhecendo toda essa profundidade, ainda paira no ar a promessa de algo mais. Porque dentro de cada buscador existe uma sede insaciável pelo desconhecido. Essa sede não é defeito, é motor. É ela que empurra para além do conforto, que faz atravessar desertos, que sustenta a vigília em meio às noites da alma. E a pineal é justamente o cálice que recebe essa sede e a transforma em visão. A sede é sua, o cálice é seu, mas o néctar permanece escondido, aguardando o instante certo. E assim, o que parecia conclusão revela-se apenas início. O mistério não se esgota, ele se aprofunda. O que foi dito é ponte, não destino. O que foi compreendido é centelha, não chama plena. O que foi visto é reflexo, não essência. E no centro da cabeça, em silêncio, a pineal continua a pulsar, guardando em segredo a técnica que Thoth deixou como legado, esperando o buscador amadurecer para acessá-la
em sua plenitude. Existe um ponto na jornada em que o buscador percebe que a pineal não é apenas um símbolo de visão espiritual, mas um mecanismo que reorganiza a forma como ele habita o próprio corpo. Ao ativá-la como chave hermética, cada célula parece despertar, como se respondesse a uma ordem silenciosa vinda do centro. Esse fenômeno foi descrito em tradições antigas como a irradiação interna, um fogo sutil que não queima, mas ilumina. É nesse estado que o corpo deixa de ser apenas matéria e se torna templo vivo. A cada respiração, o buscador sente que está respirando não apenas oxigênio, mas luz condensada. Essa experiência, embora difícil de descrever, é uma das provas íntimas de que Todd falava de algo real, tangível, e não de mera metáfora. Ao mergulhar nesse estado, a percepção do tempo se dissolve de modo ainda mais radical. O passado não aparece mais como uma sequência de lembranças desconexas, mas como uma tapeçaria de experiências interligadas. O futuro deixa de ser um espaço de ansiedade e torna-se uma semente já presente no instante atual. Esse colapso das categorias temporais é fruto direto do funcionamento simbólico da pineal, que atua como relógio cósmico. É por isso que muitos iniciados descrevem encontros consigo mesmos em outras épocas, sonhos que parecem memórias ou intuições tão claras que desafiam a lógica linear. O que para o senso comum é imaginação, para o buscador torna-se evidência de que o tempo é um campo maleável. É nesse ponto que surge a responsabilidade ética. A consciência ampliada que a pineal proporciona não é um brinquedo, mas um chamado. Se tudo é conectado, se o tempo não é linear, então cada escolha ressoa em múltiplas direções. O buscador percebe que não está apenas cuidando da própria alma, mas também influenciando todo o tecido da realidade. É como se cada pensamento fosse uma inscrição feita em um livro universal, que outros também poderão ler. Essa percepção gera reverência. O falar torna-se mais cuidadoso, o agir mais consciente. A linguagem antes banal agora é vista como magia viva. A relação com os símbolos se transforma de modo profundo. Antes, eles eram estudados como conceitos ou figuras de livros. Agora, passam a ser vividos como presenças. O hieróglifo não é desenho, é portal. A mandala não é decoração, é estrutura de força. O som sagrado não é palavra, é vibração que reorganiza o campo interno. A pineal é o filtro que traduz essa linguagem de símbolos em experiência direta. E nesse processo, o buscador descobre que não precisa mais de provas externas, porque a própria realidade se apresenta como texto divino em tempo real. Um aspecto pouco comentado é o impacto emocional dessa abertura. Não se trata apenas de obter clareza mental ou experiências visionárias, mas de passar por uma purificação afetiva. Emoções reprimidas, medos ancestrais, traumas escondidos, tudo isso emerge como parte do processo. A pineal, ao ser ativada, ilumina zonas de sombra que antes eram invisíveis. O buscador, então, percebe que não pode separar iluminação de cura. O contato com Thoth, simbólica ou internamente, sempre traz esse chamado à totalidade. É impossível alcançar a sabedoria sem antes integrar as feridas. Esse processo de integração muitas vezes é descrito como morte iniciática. Não é uma morte física, mas o colapso das identidades limitadas. O buscador experimenta o fim de narrativas que sustentava sobre si mesmo. É doloroso, porque significa desapegar de máscaras queridas, de certezas confortáveis, mas é também libertador, porque abre espaço para a emergência de uma identidade mais ampla, menos rígida, mais conectada ao todo. A pineal, nesse sentido, funciona como o olho que testemunha a dissolução e, ao mesmo tempo, como o farol que guia para além do vazio. No silêncio dessa morte simbólica, uma nova forma de escuta se abre. Não é a escuta dos ouvidos, mas a escuta do ser inteiro.
Sons sutis começam a ser percebidos. Alguns chamam de zumbidos, outros de cânticos internos. Esses sons não vêm de fora, mas da própria vibração do corpo em sintonia com camadas mais sutis da realidade. São como as palavras silenciosas de Thoth gravadas no éter, ecoando no buscador que se dispõe a ouvir. É nesse ponto que a tradição hermética se confirma. Tudo está escrito, mas apenas quem desperta o olho interior consegue ler. E quanto mais se avança, mais se percebe que essa leitura não é individual. É como se todos estivessem conectados à mesma fonte, acessando diferentes páginas de uma mesma biblioteca infinita. O que um descobre, ressoa no outro. O que um cura reflete na cura coletiva. A pineal é, portanto, não apenas um portal individual, mas um órgão de comunhão. Ela dissolve a ilusão de solidão espiritual, mostrando que toda busca é parte de uma jornada maior. Esse reconhecimento traz humildade. Ninguém detém o todo. Cada um carrega apenas fragmentos que se complementam. Nesse estado de comunhão, o buscador começa a notar sinais sutis no cotidiano. Uma frase ouvida por acaso, um animal que cruza o caminho, um sonho aparentemente simples, tudo ganha densidade simbólica. Não é superstição, mas leitura consciente da linguagem do universo. A pineal treina o olhar para reconhecer padrões ocultos, transformando a vida em oráculo vivo. Essa é a verdadeira astrologia hermética. Não apenas olhar estrelas distantes, mas perceber que o cosmos se manifesta em cada detalhe da realidade presente. O que antes passava despercebido, agora se torna mensagem clara. Mas há também perigos. O fascínio pelas visões e pelas descobertas pode gerar arrogância ou fuga. Muitos se perdem acreditando ter alcançado verdades absolutas, quando, na verdade, estão apenas nos primeiros degraus. Thoth sempre advertia sobre isso. A verdadeira sabedoria é reconhecida pela humildade e pela capacidade de rir de si mesmo. A pineal, se usada sem disciplina, pode alimentar ilusões grandiosas. Por isso, o trabalho precisa ser equilibrado com práticas de enraizamento, com atenção ao corpo, com serviço aos outros. O conhecimento que não se traduz em vida prática torna-se veneno. Essa necessidade de equilíbrio revela que a pineal é também uma guardiã. Ela não abre todos os portais de uma vez, mas apenas aqueles que o buscador está pronto para atravessar. É por isso que muitos relatam longos períodos de estagnação, onde nada parece acontecer. Mas essa pausa não é falha, é proteção. O ritmo é regulado para que a mente e o coração possam acompanhar. Thoth, como mestre dos ciclos, compreendia esse mistério. O tempo da revelação é sempre perfeito. O buscador, ao confiar nesse fluxo, descobre que não precisa forçar nada, basta permanecer disponível. Nesse permanecer, algo sutil acontece. O simples ato de viver já se torna prática espiritual. Comer, caminhar, falar, trabalhar, tudo se torna exercício de presença. A pineal, afinada, não se limita aos momentos de meditação, mas atua o tempo todo como lente silenciosa. Essa é a verdadeira vitória hermética, transformar a vida comum em rito sagrado. O buscador percebe que o templo não está apenas no corpo, mas em cada circunstância da existência. E a cada instante, vivido com consciência, a inscrição divina se grava mais fundo em sua alma. Essa visão transforma radicalmente a relação com a morte física. O medo diminui, porque a experiência de expansão mostra que a consciência não está restrita ao corpo. A pineal, ao revelar o cosmos interior, oferece ao buscador um vislumbre do que acontece após a última respiração. É por isso que muitas tradições associaram esse órgão ao portal da passagem. Quem aprende a atravessar pequenos portais em vida não teme o grande portal da morte. Thoth ensinava que a verdadeira iniciação era a preparação para essa travessia, e que a morte não é fim, mas passagem para outro nível de leitura do livro cósmico.
No entanto, mesmo diante dessa compreensão, permanece o mistério. Nenhuma visão, nenhum ensinamento, nenhuma prática esgota a profundidade daquilo que a pineal guarda. É como se cada revelação fosse apenas uma camada, sempre abrindo para algo mais vasto. O buscador aprende a conviver com esse infinito sem se angustiar. Pelo contrário, essa inesgotabilidade se torna fonte de alegria. Há sempre mais a descobrir, mais a explorar, mais a integrar. A jornada nunca termina, e isso é bênção. O contato com esse mistério desperta também um novo tipo de criatividade. Ideias surgem com clareza incomum, soluções aparecem em sonhos, conexões inesperadas se formam. Não é criatividade comum, mas um fluxo que parece vir de uma fonte além do ego. Muitos artistas, cientistas e sábios foram tocados por esse fluxo, ainda que não o nomeassem como ativação da pineal. É a mesma inteligência universal se manifestando em diferentes campos. O buscador que se abre a ela descobre que criar é, na verdade, sintonizar-se com um rio que já corre desde sempre. Essa criatividade não serve apenas para obras grandiosas, mas também para reinventar a própria vida. Pequenos problemas do dia a dia, antigos padrões de comportamento, relações complicadas, tudo pode ser transformado pela nova clareza. O buscador descobre que não precisa esperar milagres externos, porque a própria consciência expandida já é o milagre. A pineal, como chave hermética, mostra que o maior poder está em reconfigurar a própria percepção. E ao mudar a percepção, muda-se também a realidade experimentada. Chega um momento em que o buscador compreende que toda a jornada até aqui não foi sobre alcançar algo externo, mas sobre lembrar algo interno. A pineal não entrega novidades, mas desperta memórias ancestrais. É como se houvesse dentro de cada um uma recordação esquecida de sua origem divina. O trabalho, então, não é adquirir, mas recordar. Essa lembrança é tão poderosa que pode redefinir toda a vida. O buscador, ao tocar essa memória, percebe que sempre soube, mas havia se esquecido. E nesse instante, o círculo se fecha. O caminho era retorno ao que sempre esteve presente. E mesmo nesse retorno, há camadas e mais camadas de mistério aguardando. Thoth, o escriba eterno, continua escrevendo linhas invisíveis na alma de quem busca. Cada silêncio é uma página. Cada insight é uma palavra. Cada experiência é um parágrafo. A pineal, como olho oculto, segue pulsando em segredo, guardando a promessa de revelações ainda mais profundas para aqueles que ousarem continuar. E assim, mesmo quando parece que tudo foi dito, permanece a pergunta: será que você está pronto para atravessar o próximo portal? Ao atravessar esse ponto da narrativa, torna-se impossível ignorar que a glândula pineal age como um eixo invisível entre o humano e o cósmico. Não se trata apenas de uma metáfora filosófica, mas de uma experiência que começa a moldar a forma como o buscador se percebe dentro do universo. A sensação de ser um fragmento isolado cede espaço a uma percepção de participação em um organismo maior. A pineal parece ser o órgão dessa integração, um tradutor que conecta as frequências mais sutis do cosmos à experiência íntima da consciência. O silêncio deixa de ser ausência de som e se revela como plenitude vibrante, onde cada pensamento é como uma nota tocando no mesmo acorde universal. Essa revelação muda radicalmente a relação com o corpo físico. O buscador começa a notar que o corpo, muitas vezes tratado como prisão ou obstáculo, na verdade, é o suporte indispensável para essa abertura. A pineal não poderia se manifestar sem um corpo preparado, limpo em certa medida, atento ao que consome e ao modo como respira. É como se o templo tivesse de estar em ordem para que a chama interna se acendesse com clareza. O corpo, assim, torna-se parte da iniciação, não um inimigo dela. A cada gesto, a cada escolha de cuidado, o buscador percebe que está lapidando o vaso
onde a luz poderá habitar de forma mais estável. Nessa lapidação, a respiração aparece como fio condutor. Desde os Vedas até os ensinamentos herméticos, o sopro é visto como ponte entre o visível e o invisível. A pineal responde a esse ritmo respiratório como se fosse um cristal vibrando ao som de uma melodia ancestral. Quando a respiração se torna consciente, profunda e compassada, algo dentro do cérebro se organiza de modo diferente. É como se cada inspiração fosse um convite ao infinito e cada expiração um retorno ao centro. Nesse movimento simples, mas infinitamente profundo, o buscador descobre que a chave para estados elevados sempre esteve em algo tão cotidiano quanto respirar. Com essa percepção, o tempo cotidiano começa a ser ressignificado. Atos triviais, como beber água, caminhar ou olhar para o céu, deixam de ser automáticos. O buscador percebe que cada momento é potencialmente uma prática de alinhamento. A pineal se torna um lembrete constante de que o sagrado não está distante, mas pulsa no meio da vida comum. Ao beber um copo d'água, ele lembra que está absorvendo a substância primordial que carrega memórias cósmicas. Ao caminhar, lembra que seus pés tocam a mesma terra que sustentou civilizações antigas. Esse olhar transforma o ordinário em extraordinário, e o tempo se expande em profundidade. O campo dos sonhos, por sua vez, revela-se como extensão dessa prática. A pineal, conhecida desde a antiguidade como portal de imagens oníricas, mostra ao buscador que o sono não é mera pausa, mas continuidade em outra frequência. Os sonhos deixam de ser aleatórios e passam a ser vistos como mensagens cifradas, pedagogias simbólicas. Ao despertar, cada imagem é analisada não como literal, mas como código. Esse exercício abre espaço para que a memória ancestral se manifeste de formas inesperadas. O buscador se dá conta de que, muitas vezes, sonha com símbolos que desconhece racionalmente, mas que carregam ressonância imediata. É como se Thoth ainda falasse por meio da linguagem do sonho, e não apenas nos sonhos noturnos, mas também nas intuições repentinas do dia. Essa espécie de claridade súbita que atravessa a mente sem aviso é parte do mesmo processo. A pineal parece funcionar como antena, captando ideias que não se originam no raciocínio lógico, mas em um campo maior de inteligência. Muitos descrevem isso como lampejos, epifanias ou insights que chegam prontos, sem esforço. O buscador, ao reconhecer essa dinâmica, passa a confiar mais na intuição, aprendendo a discernir entre o ruído dos pensamentos comuns e a clareza cristalina das mensagens interiores. Essa confiança é um passo decisivo na jornada hermética. Um efeito colateral inevitável dessa expansão é a mudança na forma de se relacionar com os outros. O olhar se torna mais compassivo, porque o buscador percebe que cada pessoa carrega dentro de si o mesmo potencial adormecido. Mesmo os que parecem distantes da luz estão apenas em outra fase do processo. Essa percepção dissolve julgamentos rígidos e abre espaço para uma postura mais amorosa. A pineal ensina que não há hierarquias absolutas, apenas diferentes graus de lembrança. O buscador passa a enxergar nos encontros cotidianos oportunidades de espelho, onde cada interação revela algo também sobre si mesmo. Essa percepção ressoa diretamente no modo como se compreende o sofrimento. Antes, a dor era vista como castigo ou absurdo. Agora, ela aparece como parte do processo de lapidação da consciência. Não significa buscar o sofrimento, mas reconhecer que ele pode se transformar em sabedoria quando atravessado com presença. A pineal, como lente ampliada, ajuda a perceber que, por trás de cada dor, existe um chamado ao crescimento. Essa leitura não elimina a dificuldade, mas oferece sentido. O buscador, em vez de se perder no desespero, encontra no sofrimento uma passagem para estados mais amplos de entendimento. É nesse contexto que os ensinamentos herméticos sobre polaridade ganham nova luz.
O princípio do como acima, assim abaixo, deixa de ser apenas frase mística e se torna realidade palpável. Cada polaridade, luz e sombra, alegria e tristeza, expansão e contração, passa a ser entendida como parte de um mesmo fluxo. A pineal permite ver que não há oposição absoluta, apenas dança de extremos. Essa visão reduz o apego ao prazer e o medo da dor, porque ambos são reconhecidos como faces transitórias do mesmo movimento. A serenidade nasce dessa aceitação lúcida. Outro desdobramento é a consciência da palavra como força criadora. O buscador percebe que falar não é apenas transmitir informações, mas liberar energia que molda a realidade. A pineal, associada ao verbo criador, revela o impacto vibracional de cada palavra proferida. Essa percepção muda o modo como se conversa, como se nomeiam as coisas, como se descrevem as experiências. Palavras de gratidão e esperança abrem portas. Palavras de desânimo e dureza fecham. O buscador então aprende a cuidar do verbo como quem cuida de fogo sagrado. A linguagem deixa de ser banal e passa a ser ferramenta de construção da realidade. Nesse caminho, a música assume papel especial. Tons, ritmos e frequências deixam de ser meros estímulos externos e se revelam como arquiteturas que moldam estados internos. A pineal responde a essas vibrações de maneira sutil, abrindo ou fechando percepções. É por isso que tradições antigas sempre associaram cânticos e entonações sagradas ao despertar espiritual. O buscador descobre, muitas vezes na prática, que certas melodias elevam sua consciência, enquanto outras o entorpecem. Essa descoberta abre caminho para um relacionamento mais consciente com o som, transformando a escuta em exercício espiritual. O silêncio, no entanto, mostra-se ainda mais poderoso. Quando a pineal está ativa, o silêncio não é vazio, mas plenitude. Nesse estado, o buscador percebe que há sons que só podem ser ouvidos quando tudo o externo se aquieta. É o silêncio que revela a música secreta da criação, aquilo que os antigos chamavam de harmonia das esferas. Escutar essa música não é fantasia, mas experiência interior que reorganiza toda a percepção. O buscador aprende a valorizar momentos de quietude não como pausa passiva, mas como mergulho ativo no coração da realidade. Essa valorização da quietude transforma também a relação com o ritmo da vida. O buscador percebe que não precisa correr em busca de resultados imediatos, porque tudo obedece a ciclos. A pineal, guardiã do tempo interior, ensina que cada coisa tem seu momento de germinar, crescer, florescer e recolher-se. Ao alinhar-se a esse ritmo, a ansiedade diminui e a confiança aumenta. Não se trata de inércia, mas de agir no momento certo, quando a energia está madura. Essa harmonia com os ciclos é uma das marcas mais claras da sabedoria hermética, aplicada à vida prática. O reflexo disso aparece também na criatividade do pensar. Ideias começam a se entrelaçar de maneira inesperada, gerando compreensões que parecem vir de outra dimensão. O buscador se percebe como canal, mais do que como autor. A pineal abre espaço para que a mente universal atravesse a mente individual, revelando conexões ocultas entre diferentes áreas do conhecimento. É como se a fronteira entre ciência, arte e espiritualidade deixasse de existir, dando lugar a uma visão unificada. Essa visão não anula as diferenças, mas as integra em uma rede maior de sentido. Nesse ponto, a solidão espiritual começa a se dissolver. O buscador percebe que nunca caminhou sozinho, mesmo quando acreditava estar isolado. A pineal revela uma rede invisível de consciências interligadas, como se cada alma fosse uma estrela em constelação viva. Essa percepção traz conforto e responsabilidade ao mesmo tempo. Conforto porque mostra que sempre há apoio sutil. Responsabilidade porque cada ação individual ressoa em todo o conjunto. O buscador descobre que despertar não é ato privado, mas contribuição à totalidade.
Esse senso de pertencimento desperta também uma nova relação com a natureza. As árvores deixam de ser apenas organismos, os rios deixam de ser apenas água corrente. Tudo se revela como expressão do mesmo Logos Criador que pulsa dentro do buscador. A pineal afinada permite sentir que a mesma energia que faz crescer uma planta é a que expande a consciência. Essa conexão dissolve a ideia de separação e desperta reverência pelo mundo natural. O buscador percebe que honrar a terra, o céu, os animais e as águas é parte da mesma prática de autoconhecimento. No mergulho mais profundo, surge a percepção de que o verdadeiro templo não é construído em pedra, mas em consciência. Templos físicos podem ser destruídos, mas o templo interior permanece, sustentado pela ativação constante da pineal. Esse templo é silencioso, mas vasto, feito de símbolos que se renovam a cada instante. O buscador aprende que pode acessá-lo em qualquer lugar, no meio de uma multidão ou no recolhimento da madrugada. Essa descoberta da liberdade espiritual, porque já não depende de circunstâncias externas para encontrar o sagrado. E dentro desse templo invisível surge a figura de Thoth, não como Deus distante, mas como arquétipo vivo. Ele não se apresenta em forma humana, mas como inteligência que atravessa os séculos. O buscador percebe que Thoth é menos um ser e mais um estado de consciência que pode ser acessado. Ao sintonizar-se com essa frequência, a mente se expande, o coração se abre e a jornada ganha direção clara. É nesse estado que o conhecimento deixa de ser informação e se torna sabedoria encarnada. E quando o buscador pensa que chegou ao limite da revelação, descobre que o horizonte apenas se expandiu. A pineal, incansável guardiã do mistério, continua a pulsar, chamando-o a atravessar portais ainda mais profundos. O que parecia ser o ápice revela-se como o início de uma nova etapa. Essa percepção não gera frustração, mas maravilhamento. O infinito deixa de ser ideia abstrata e se torna experiência vivida. O buscador percebe que o caminho não é sobre chegar, mas sobre abrir-se continuamente ao mistério que nunca se esgota. Hoje chegamos ao fim desta travessia simbólica, mas o que foi plantado aqui não se encerra com palavras. É como se uma chama discreta tivesse sido acesa em meio ao silêncio da sua própria mente, lembrando que a luz nunca esteve ausente, apenas aguardava ser reconhecida. A sabedoria de Thoth não se apresenta como dogma ou resposta definitiva, mas como um espelho interno que devolve a pergunta essencial: até onde você está disposto a caminhar para recordar quem realmente é? Cada imagem, cada metáfora e cada símbolo que percorremos nesta jornada foi um convite para que você se reconheça como parte viva do mistério. Se este saber despertou algo em você, declare nos comentários: eu desperto a luz da minha mente interior. Esse gesto simples não é apenas uma frase escrita. É um selo simbólico, uma marca silenciosa de que você trilha conosco este caminho de lembrança e revelação. E se algo dentro de você sente que essa mensagem não foi mero acaso, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é mais uma porta que se abre, mais uma chave que se oferece, mais um chamado para mergulhar fundo no oceano da consciência e da sabedoria antiga. Que este encontro permaneça ecoando dentro de você, como uma estrela que jamais esquece o céu. Agora, antes de encerrar, receba uma prática hermética original inspirada nos princípios de Thoth e no arquétipo de Hermes Trismegisto, especialmente criada em ressonância com o título A Técnica Ultra Secreta e Esquecida de Thoth, para ativar definitivamente a glândula pineal. A chave de Thoth. A técnica se apoia no princípio do mentalismo, que afirma: o todo é mente, o universo é mental. Ativar a pineal, nesse sentido, não é forçar um órgão físico, mas alinhar a mente ao princípio criador que já pulsa em tudo. Passo a passo prático. Respiração do escriba. Sente-se em silêncio e inspire lentamente pelo nariz.
visualizando uma linha de luz dourada subindo da base da coluna até o centro da cabeça. O ponto azul. Ao expirar, imagine uma pequena esfera azulada acendendo no meio da sua testa, como um olho interior que desperta. O selo mental. Repita em pensamento suavemente a frase: eu recordo a luz que sempre esteve em mim, o espelho silencioso. Mantenha a atenção nesse ponto por alguns instantes, deixando que a mente se torne clara como um lago em calma. Encerramento. Agradeça interiormente pela lembrança, sabendo que essa prática é uma chave simbólica, não um fim em si mesma. Essa técnica não pretende oferecer milagres, mas uma chave hermética para recordar que a glândula pineal é mais do que um órgão, é um símbolo de ligação entre o humano e o eterno. Ativar é, neste contexto, tornar-se consciente da luz que sempre esteve adormecida no interior da mente. Que cada vez que retornar a essa prática, você sinta a presença silenciosa de Thoth como um escriba invisível, registrando sua jornada de autodescoberta nas tábuas ocultas da memória interior.